Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu resenharei a primeira distopia aqui no canal, que é um livro muito conhecido e que foi publicado em um contexto de muita instabilidade política. Hoje eu resenharei para vocês Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Espero que vocês gostem. Fahrenheit 451 conta a história de um mundo onde as pessoas estão imersas em tecnologia, de um modo tão intenso que elas nem conseguem estabelecer relações profundas entre si. Então, as pessoas estão o tempo todo consumindo televisão e programas de entretenimento. Os televisores são verdadeiros telões que tomam conta da parede inteira das casas, e há mais televisões do que pessoas, de tanto que as pessoas consomem. E a história gira em torno do Montag. O Montag é um bombeiro e a função dos bombeiros no universo de Fahrenheit não é apagar incêndios, e sim provocar incêndios. Então, naquelas mangueiras que normalmente tem água, em Fahrenheit tem querosene. E eles provocam incêndios e queimam livros. Os livros são completamente proibidos, porque o governo diz que os livros tornam as pessoas questionadoras e, consequentemente, infelizes. Se você não lê, você fica o tempo todo assistindo televisão, consumindo mídia, o governo ele vai manipular a sua opinião. Então você não precisa se questionar, você vive o tempo todo feliz. Então, em Fahrenheit ocorre uma intensa perseguição pelos livros e qualquer pessoa que é denunciada, ela vai presa. Tem uma frase que resume o livro que diz: um livro é uma arma carregada na casa vizinha, queime-o. Então os livros são duramente perseguidos. Então o que acontece? Quando uma pessoa é denunciada porque ela tem livros, os bombeiros eles vão até esse local, retiram a pessoa da casa e colocam fogo na casa inteira. Montag, um belo dia, quando ele está indo para sua casa, ele esbarra na sua nova vizinha, que é uma adolescente, que se chama Clarice. E a Clarice, ela tem um certo interesse em saber como é a profissão de bombeiro, o porquê ele escolheu aquilo. E inicialmente o Montag fica bem desconfortável com todas aquelas perguntas, mas com o tempo ele começa a pensar em todos os questionamentos que ela fez pra ele, especialmente um que ela virou pra ele e perguntou: "Você é feliz?" E ele riu e disse: "Claro que eu sou feliz." O Montag ele vai trabalhar normalmente e os bombeiros recebem uma denúncia de uma mulher que está escondendo livros. E eles vão para essa casa, né? Eles tentam retirar a mulher de lá e ela se recusa, porque para ela os livros são as coisas mais importantes que ela tem. E daí o Montag ele entra em desespero porque ele precisa tirar aquela mulher de lá para colocar fogo na casa. Só que chega um momento que ele desiste e eles incendeiam a casa com a mulher lá dentro. E aí o Montag ficou completamente horrorizado, assim, quando ele chegou em casa. Ele tentou conversar com a mulher dele, que é um personagem muito importante na história, né? Um personagem completamente fútil e que fica o tempo todo assistindo televisão e com rádio concha. Rádio concha são radinhos que ficam nos ouvidos das pessoas para elas ouvirem o noticiário. E a mulher do Montag é tão acostumada a ficar com rádio concha que ela aprendeu a fazer leitura labial para conversar com ele. E ela faz uso de pílulas para dormir, enfim, é uma sociedade completamente doentia. E ele chega em casa e tenta falar com ela, falar assim: eu vou sair do corpo de bombeiros, hoje uma pessoa foi morta no incêndio. E a mulher dele vira pra ele e fala assim: e daí? A culpa é dela, ela sabia que ela corria esse risco. O Montag ele meio que cai na real e pergunta a si mesmo: se uma pessoa preferiu morrer com os livros, é porque tem algo muito importante nesses livros. E aí ele, sempre que eles recebem uma ocorrência lá nos bombeiros, ele acaba roubando alguns desses livros e esconde em sua própria casa. Ele tenta ler algum desses livros porque ele quer saber o que tem de tão importantes, só que ele não consegue ler, ele não entende o que está escrito. E as pessoas ainda ficam incentivando, né? Tem o chefe lá dos bombeiros, ele fala que ele já tentou ler esses livros e que livros são inúteis, não tem nada lá, é tudo falso. Os televisores, tudo que tem nos televisores é real, é imediato, e nos livros não.
você lê e não entende nada. E aí, quando ele tenta ler esses livros, realmente ele não entende nada. Fahrenheit é considerado uma distopia, então o governo da época é um governo totalitário, em que as pessoas elas são oprimidas. E o mais interessante de Fahrenheit, que tem até escrito no livro, é que esse governo totalitário, esse modo totalitário foi imposto de modo natural, porque as pessoas naturalmente deixaram de ler livros para assistir televisões, por exemplo. E tem uma parte do livro que está escrito assim, a coisa não veio do governo, não houve nenhum decreto, nenhuma declaração, nenhuma censura como ponto de partida. Não. A tecnologia, a exploração das massas e a pressão das minorias realizaram a façanha, graças a Deus. E a única forma segura de você ler em Fahrenheit é você ler todo o livro e tentar decorar toda a história na sua cabeça e depois destruir o livro. Ou seja, você vai se tornar um livro ambulante. É a única maneira. Algumas pessoas falam que Fahrenheit 451 pode ser o nosso mundo daqui a alguns anos, em que os livros não mais importam, então você não consegue mais formar opiniões. O que importa é que o governo ele consegue te manipular de uma forma fácil e de uma forma que você se considera o tempo todo feliz. Bem, essa é a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários. E se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Até a próxima resenha.